Fala pessoal, hoje nós falaremos das distrações da dor. Quando essa distração ela é contínua, quando ela acontece com o objetivo de te tirar ali de um grande momento de dor, né? As distrações da dor, elas, quando não são contínuas, elas costumam ter muitos benefícios. Quando você se distrai ali uma vez a cada 3, 4 dias com algo que simplesmente vai fazer você parar de pensar um pouquinho numa grande dor. Quando você escolhe ver um filme, quando você escolhe fazer uma caminhada, quando você faz isso como distração aleatoriamente, você consegue, de certa forma, encontrar algum benefício nisso, porque você está fixado ali em pensar coisas ruins, né? Você está tendo ali durante a semana muitos pensamentos ruins, 5, 6 dias pensando coisa ruim, e daqui a pouco ali no 7º dia você tenta quebrar isso. Você tenta fazer alguma coisa para se distrair. E não se trata de chegar para você e dizer assim, não, é que você tava pensando bobagem e agora você precisa se distrair ali para parar de pensar bobagem. Não. Você tá pensando coisas que elas são reais, coisas do dia a dia, quando você vê que as coisas não estão acontecendo, quando você percebe que as coisas não andam como deveriam andar. Você vê muito processo burocrático que impede você aí de conseguir alguma coisa. Você vê cada vez mais a sua liberdade reduzida. Você acaba também percebendo que só algumas pessoas parecem que são selecionadas aí para conseguir algumas coisas, que você nunca vai ser selecionado. Pensar esse tipo de coisa é uma forma de você ser honesto com você e com o mundo que você vive. E aí, eventualmente, uma distração ela acaba caindo como uma luva. Ela acaba aparecendo assim para você conseguir quebrar um pouco esse ciclo, né? Para você conseguir não evitar, de certa forma, tudo isso que você pensou, mas simplesmente você fazer uma atividade que ela vai te trazer ali algum conforto, né? Que ela vai te trazer algum benefício num curto espaço de tempo. Só que o que acontece muito, que acontece assim, é que as pessoas, elas, infelizmente, elas estão toda hora querendo evitar essa dor, né? Querendo evitar pensar coisas desse tipo, querendo fugir da verdade. E quando elas fazem isso de maneira constante, elas entram num processo de escravidão. Elas começam a se tornar escravas do prazer. E aí elas entram assim num grande ciclo, né? Num ciclo de busca por recompensa. E essa busca por recompensa, ela começa a ficar cada vez mais frequente, e a pessoa quer que ela aconteça num curto espaço de tempo. E daqui a pouco ela não tenta ali se superar de certa forma. Ela não tenta escrever um livro, ela não tenta fazer uma caminhada assim mais demorada, não tenta fazer alguma atividade assim de superação, né? Alguma atividade que
faça ela suar, faça ela ter alguma dificuldade. Não. Ela começa a querer ali que todas as coisas boas fiquem agrupadas o mais próximo possível delas, né? E aí começa a criar os filhos assim. Começa a criar o filho com todo o conforto do mundo. Começa a criar o filho com muitas regalias. E aí esse filho vai criar um outro filho da mesma maneira. Então, isso é uma coisa que acaba se repetindo, né? É um processo que ele se repete. Ele é um processo de modo sistêmico, que vai acabar assim se repetindo por gerações. E também vai, de certa forma, assim, acabar afetando as pessoas que estão na volta disso, né? As pessoas aí que ficam próximas aí de pessoas assim. Porque elas começam a ver ali uma pessoa daqui a pouco se dando bem. Essa pessoa, ela começa ali a vivenciar ali coisas legais. Começa a fazer uma viagem bacana. Começa a colocar viagens no planejamento dela. Planejamento mensal. Depois começa a colocar no planejamento semanal. E aí ela começa a postar fotos. E essas fotos, elas aparecem aí, né, nas redes sociais. E a pessoa fica vendo aquilo, o amigo, né, ou o conhecido. E o conhecido, ele diz que quer fazer aquilo ali também. Ele fala pra ele mesmo: olha, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu acabar não fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou sentir que eu tô perdendo alguma coisa. Eu vou acabar sentindo que eu tô longe ali da felicidade e que essa pessoa tá cada vez mais próxima, se já não está vivendo um estado de felicidade. E isso eu tô falando em viagens, mas serve para compra de roupas. Às vezes é a pessoa ali com uma roupa bacana, quer comprar a roupa, ou então quer comprar o mesmo videogame, ou quer comprar os mesmos jogos de videogame. E aí as pessoas acabam entrando assim num grande ciclo de escravidão por coisas materiais, né? A coisa material, ela tem uma função? Tem uma função, sim. Qual é que é a função dela? A função dela é quebrar um ciclo de muita dor, ou quebrar um ciclo onde você precisa acabar sendo recompensado. Você precisa de alguma forma aí receber alguma recompensa porque você fez alguma atividade aí. E essa atividade que você fez, ela te causou assim cansaço, te causou envolvimento. Então quebrar um ciclo assim muito grande, você conseguir quebrar um ciclo de 5, 6 dias, ou você conseguir se compensar, encontrar uma forma de compensação, tá? Encontrar uma forma de se premiar por você ter passado aí períodos fazendo alguma coisa interessante. Sempre nesses casos, quebrar um ciclo assim, 5, 6 dias ali que você tá passando ali por um problema, ou então você pegar e acabar se recompensando ali, porque um mês você acabou ficando ali envolvido numa coisa ali, num projeto que era demorado, que te desgastou bastante. Nesse caso, então, a distração ela é importante. A distração ela é válida. A compra ela é válida. Você se distrair fazendo uma viagem, ou você se distrair fazendo uma compra, ou você fazer alguma coisa desse gênero, alguma coisa ali que acabe quebrando esse ciclo. Você pegar e ter isso aí, né, anotado. Ó, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Tem pessoas que vão acabar continuando a fazer as mesmas coisas. As pessoas ali vão acabar continuando tendo dias iguais. Vão ter sim, vão ter pessoas que elas, não tô a fim de me recompensar. E não tem nenhum mal nisso. O problema é a pessoa não se recompensar
e daqui a pouco ela começar a entrar num estado de estresse. Daqui a pouco essa pessoa ela pegar e ela começar a brigar com as pessoas que estão na volta dela. E as pessoas, elas podem estar erradas? Podem. Só que isso não significa que você vai discutir com essas pessoas, brigar com essas pessoas, né? Por mais que elas estejam erradas. Você tem uma possibilidade muito melhor, que é você acabar se afastando. Porque você percebe ali que falta alguma coisa naquelas pessoas ali, né? Que as pessoas ali, elas precisam ter um tempo para refletir, só que elas não estão tendo. E às vezes quando tem, elas se colocam num estado muito grande de distração e não aproveitam, né, aquele tempo ali da maneira como elas deveriam aproveitar. Elas infelizmente deixam aquilo ali passar e perdem ali a oportunidade de se desenvolver, né, de criar uma maturidade emocional. E aí você vê essas coisas, né, que as pessoas postam e que faz todo sentido, que as pessoas assim, elas têm dificuldade de se desligar totalmente, né, daquela quinta série, que a pessoa assim, ela tá sempre procurando ali prazeres a curto prazo, ela procura assim distrações para poder evitar ali algum estado que ela tá passando. Ela não consegue assim manter uma postura assim de mais maturidade em relação às coisas. Ela não consegue superar as coisas sendo ela mesma, né? Ela não consegue adquirir assim novas habilidades. Ela não consegue efetuar leituras profundas porque ela gostou daquele momento. Normalmente esse momento é reforçado pelos amigos. Os amigos dizem o que você quer, os amigos te escutam, os amigos ficam sorridentes, os amigos, eles te ajudam a permanecer nesse estado. E aí tu não sai do estado da quinta série e você, infelizmente, passa muitos dias da sua vida vivendo esse período de maturidade, vivendo um período assim que é como se ele fosse um mito de Sísifo. O mito de Sísifo, que ele se repete, ele acaba se repetindo. E essa repetição aí impede você de encontrar alguma coisa maior, né? Encontrar assim um estado de desenvolvimento único, né? Um estado de desenvolvimento singular. E esse estado de desenvolvimento é o que afasta as pessoas dessa maturidade emocional. Então, quando você percebe isso, você vê assim muitos distanciamentos, né? Há grandes distanciamentos aí no seu dia a dia. Você vê as pessoas assim se distanciando da sua essência. Elas não sabem quem elas são. Se você pergunta assim quem é que ela é, elas não procuram saber quem elas são. Elas muitas vezes têm dificuldade de falar delas mesmas. Elas não conseguem ali, por exemplo, falar 3 minutos delas mesmas de uma maneira assim que você consiga compreender elas. E essa imensa dificuldade, ela afeta a autoestima. Porque a pessoa que não se conhece, a pessoa que não sabe se descrever, ela vai ter uma grande dificuldade na hora de saber o que é bom pra ela, né? E aí ela começa a achar que o que é bom pra ela é o que é bom ali pra um vizinho, é o que é bom ali pra pessoa que postou alguma coisa na rede social, é uma coisa boa pra um grande amigo, é uma coisa boa pra um familiar. Só que na verdade não é uma coisa que é boa para ela. Ela então, ela se distancia de um processo de verdade. Ela se distancia de um processo que ela mesma deve construir. Ela não constrói esse processo. E ela se distancia dessa construção. E quando vê, passam-se anos e ela nunca fez nada
que realmente assim faria alguma diferença. Ela reforça a imaturidade emocional, ela vai de encontro ali, né, a pequenos momentos ali de quinta série. Sempre procura happy hour, sempre procura viagem, sempre procura o reforço dos amigos, nunca alguma crítica ali que pode de algum modo desenvolver ela. Não procura ali estudar algum assunto diferente que conteste ali coisas que ela pensa no dia a dia. Ela vai vivendo esse estado de conforto e ela não se desenvolve. Só que esse reforço, esse grande útero que a sociedade colocou ela, ele de alguma forma assim acaba criando uma proteção. Ela fica então numa zona de conforto, uma zona de conforto física, emocional, e ela não quer sair mais dali. Então são muitas pessoas assim que elas ficam nesse grande estado de conforto. Muitas pessoas que ainda optam por viver dentro desse grande útero, né? Um útero que inicialmente ele é criado por um sistema, mas depois ele acaba sendo criado, né, por o reforço que as próprias pessoas elas acabam dando para esse sistema. São muitos reforços, tanto micro reforço, né, como o macro reforço. Então a soma desses micro e macro reforços, vamos dizer assim, eles acabam consolidando a personalidade de uma pessoa. E quando isso acontece, a pessoa, ela infelizmente, ela vai acabar assim não conseguindo superar aí o que outras pessoas já fizeram. E o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é que ela vai acabar não se superando, não sabendo assim quais são as suas limitações mesmo. Não vai de repente escrever um grande livro, não vai, por exemplo, escrever um artigo, não vai escrever um texto, ela não vai fazer uma grande pintura, coisas assim que realmente fizeram aí durante anos parte da história das pessoas, coisas que ajudaram aí a modificar a estrutura das pessoas assim no seu modo de pensar, no seu modo de viver, né? Então ela, de certa forma, ela não vai trazer um acréscimo para a sociedade. E aí quando tu olha para tudo isso, tu pensa, então está acontecendo desperdícios? Sim, muitos desperdícios de talentos, muitos desperdícios de vida, né? A pessoa assim, ela acaba não tendo ali a força dela fazendo parte da sociedade. Pensamento, a força, a essência, essas coisas assim acabam não deixando uma marca. Você já vê assim que poucas pessoas ali que pensaram, poucas pessoas que escreveram, poucas pessoas ali que fizeram descobertas científicas importantes, você acaba vendo um número pequeno dessas pessoas. E na verdade, essas pessoas assim, elas não são assim muito privilegiadas de maneira intelectual, não são, porque se você for ver a diferença assim de massa encefálica das pessoas, ela é muito pequena. É um negócio assim muito pequeno, é um negócio que não faz assim muita diferença. Só que as pessoas muitas vezes, quando vê a pessoa fazer uma descoberta, ela faz uma grande descoberta, ela escreve um livro, ela de certa forma dirige ali um grande filme, ela atua, as pessoas elas acabam se apaixonando por esse tipo de pessoa, acabam criando uma admiração, quando na verdade elas simplesmente assim não tentaram despertar esse lado criativo. Então o que acontece
não é tanto assim o destaque da pessoa que fez isso, da pessoa que foi ali e achou ali um grau máximo dentro da sua área, ou que fez uma grande descoberta, ou que escreveu um grande livro. Na verdade, não se trata do quanto essa pessoa ela fez coisas ali para atingir isso, ou então se ela nasceu ali com um grande talento. Não. Se trata das pessoas assim que não entendem que o maior investimento delas é elas, tá? E quando eu falo investimento, é investir na essência da pessoa, na descoberta por si mesmo. Porque normalmente as pessoas elas acabam vendo esse investimento assim muito mais pelo lado financeiro, muito mais assim por a pessoa ela investir um tempo ali, ou investir alguns minutos fazendo uma leitura, para daqui a alguns meses ela colher algum dinheiro. E não, na verdade não é isso. Você até pode investir dinheiro assim para tentar se desenvolver em alguma coisa, mas se trata mais da pessoa se descobrir, fazer essa descoberta aí o quanto antes, traçar objetivos para poder assim se nortear nesse caminho. E se tiver que trocar todos esses objetivos, a pessoa vai ali e troca, pega ali e faz essa troca e começa ali a ter novos objetivos. Você, por exemplo, pode pegar, pode focar em alguma coisa voltado ao desenvolvimento aí de atividades mais humanistas, ou então você pode se tornar uma pessoa que gosta aí de assuntos mais lógicos, ou então você pode ir para o mundo das artes ali, se aventurar nesse mundo das artes. Então você sempre tem uma possibilidade, só que basta você tomar essa decisão, você dizer para você mesmo que você quer ver aonde você pode chegar e descobrir ali qual é a área assim que te motiva mais a fazer alguma coisa, aquela área que você gostaria de ficar ali de vez em quando, em alguma madrugada, se desenvolvendo, trabalhando bastante, e que por mais que tome assim muito tempo, que você não se importe com aquilo, que você pegue ali, você fique se desenvolvendo dentro dela, que você fique fazendo novas descobertas, não nessa área propriamente, mas também novas descobertas sobre você, porque esse tipo de coisa é ainda o que vai te dar assim alguma liberdade, né? Você não vai ter uma grande liberdade fazendo isso, mas você pode encontrar alguma liberdade. E quando você encontra alguma liberdade numa atividade dessas, você, de certa forma, assim, você não vai se desenvolver só por se desenvolver. Vai acabar se desenvolvendo de uma maneira mais epistemológica, né? De uma maneira cognitiva. Então, quando isso acontece, você fica muito mais próximo aí de obter respostas. E também de começar a se questionar, né? Será que isso é assim? Será que isso aqui não é assim? O que eu posso fazer para poder colher um resultado diferente, né? E não só colher esse resultado diferente, mas também assim você começar a criar novas métricas, né? Porque a partir desse desenvolvimento, desse processo assim mais solitário, desse processo assim mais reflexivo, você vai acabar também criando novas métricas. Você vai acabar criando coisas que elas
vão ser assim seus próprios ali, como nós podemos chamar, serão as suas medidas avaliativas para você mesmo saber aonde você deve chegar. Então você quebra um pouquinho essa ideia de que quando uma pessoa está na escola, o que ela precisa é tirar uma nota maior do que a pessoa que está do lado dela. E não se trata de você tirar uma nota maior do que a pessoa que está do teu lado. Se trata muitas vezes de você tirar alguma nota maior em algum critério que você cria, né? Em algum critério assim que você procurou ali superar, né? Você coloca ali uma métrica, você coloca alguma coisa ali que você precisa ultrapassar. E o grande critério é esse. O grande critério é você pegar. Você acaba pegando ali. E dentro de alguma coisa, você acaba... Dentro de alguma coisa que você esteja fazendo, dentro de alguma atividade que você esteja fazendo, ou dentro de algum trabalho, ou então em alguma atividade esportiva, você cria algum critério e você tem que simplesmente ultrapassar esse critério, né? E aí você vai decidir se você vai querer começar assim por coisas mais simples ou por coisas mais difíceis. Porque não se trata mais das coisas que a sociedade espera de você. Se trata de um processo entre você e você mesmo. E a isso tudo nós podemos dar um nome de superação. Porque você conseguiu sair dessas ideias pré-concebidas que te colocam aí o tempo todo. E quando você sai desse estado, você simplesmente ali vai encontrar alguma compensação. E a solidez dessa compensação é que vai acabar fazendo os seus dias terem ali alguma diferença. Você vai parar um pouquinho de sentir ali que as coisas se repetem. E não se trata só daquela questão de você perceber que você está indo o tempo todo no mesmo lugar, no mesmo mercado, fazer compras. Não se trata ali de você estar o tempo todo conversando com as mesmas pessoas, nos mesmos horários. Não é só isso não. Às vezes você pode fazer isso, mas em função de você ter outros momentos no seu dia a dia, você criar momentos diferentes, você acaba conseguindo ter uma suportabilidade, no sentido assim de suportar, né, no sentido de criar uma estrutura para suportar assim a vida. Você desenvolve ela, você deixa ela mais sólida. E aí você não precisa acabar se tornando, né, o que muitas pessoas elas estão se tornando, que são assim escravos do consumismo. Consumir é uma coisa boa? É. Consumir dá emprego? Sim, dá emprego, porque uma pessoa precisa vender e uma pessoa ela precisa comprar. Só que você não precisa ficar o tempo todo num ciclo de compra. Você fica nesse ciclo de compra e você enlouquece, porque você não começa a sentir mais prazer nas suas atividades. Você perde o prazer das coisas, né? Quando você perde esse prazer pela vida, quando você lida com isso e você não tem uma estrutura, você acaba não colhendo mais resultados. E essa morte assim dos resultados te leva a consumir cada vez mais. Então, para quebrar tudo isso, gente, cria aí muitas coisas no seu dia a dia, tá?
inventa aí um grupo de caminhada, inventa um grupo de leitura, vá para um lugar diferente ali, que tenha árvores, para você pensar um pouco. Comece a modificar algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. É a única maneira aí que você pode encontrar de receber aí mais vídeos, mais indicações de vídeos no seu e-mail, para você ter mais possibilidade de acompanhar aí os conteúdos aqui do canal. Essa é a única oportunidade assim que você tem de ver alguma coisa diferente, né? Que muitas vezes você vai acabar aí recebendo aí algumas oportunidades de começar aí a fazer as coisas de uma maneira diferente, mas elas vão passar. Você não vai conseguir pegar todas elas, mas se você ficar um pouco atento, você vai perceber que aquela ali é uma oportunidade de você fazer as coisas diferentes. Então, não deixe ela passar. Não deixe a distração do mundo fazer você perder esse tipo de oportunidade. Quando você se agarra a uma coisa, quando você tem um propósito ali para se desenvolver, é bastante difícil você se arrepender de fazer alguma coisa. Você diminui aí a possibilidade de aproveitar seu tempo da maneira errada. Então, se agarre a essas pequenas oportunidades, tá? Infelizmente o YouTube não recomenda o meu canal porque eu trato de muitos temas sensíveis, e a única maneira de conseguir driblar isso é através do Pix. Então, se você quiser ajudar o canal, mande um Pix ou faça um dos cursos. Você encontra essas informações na descrição do vídeo. Se elas não estiverem mais, é porque as metas, tanto de vendas como de Pix, elas já foram batidas, tá? Espero que a partir de hoje o conhecimento ele comece a fazer parte da sua vida de uma maneira mais intensa.